Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 13 da prova objetiva de Física do PISM 2 de 2023. E ela diz o seguinte: em um laboratório de demonstrações científicas da UFJF, estudantes verificaram a pressão de um gás ideal quando ele se encontrava a 300 kelvins de temperatura, obtendo o valor Pi. Esse gás estava contido em uma garrafa metálica rígida. Após o gás ter sido aquecido, resultando em uma variação de temperatura de 300 graus Celsius em relação à temperatura inicial, qual a razão entre a pressão inicial Pi e a pressão final PF? Beleza, então quando se trata de uma transformação gasosa, a gente pode lembrar que o cálculo bem tranquilo a ser feito é usando aquela formulinha: pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Só que aí, leitores mais atentos já devem ter percebido aqui um detalhe, ó. O gás estava contido numa garrafa metálica rígida. Isso é um recado para a gente pensar numa situação em que o recipiente não altera o volume. Então, se você não altera o volume, é uma transformação especificamente isovolumétrica ou isocórica, e a gente pode desconsiderar o volume do nosso cálculo. Então, quem gosta de decorar mais fórmula e coisa e tal, ao ler aquilo ali já deve ter imaginado que eu poderia adiantar que a minha fórmula para PI sobre TI é igual a PF sobre TF, porque isso é dado para a gente como a fórmula da transformação isovolumétrica, da isocórica, porque simplesmente eu já cortei o volume que não vai ser alterado no meu cálculo, já que a garrafa metálica não se expande nem se contrai, ele vai ser cortado aqui da nossa conta e a fórmula passa a ter esse visual aqui. Só que assim, eu acho desnecessário ficar decorando um monte de fórmula, basta você ver, bom, já que o volume é constante, eu vou poder cortar ele, você acaba memorizando uma fórmula só que funciona para todas as situações, na hora, no momento ali você vê se vai cortar alguma coisa ou não. Mas se você quer usar aqui mais uma fórmula, não tem problema, fique à vontade. Mas vou apagar aqui para não sobrecarregar o nosso campo visual. E aí vamos seguir aqui para dar uma olhada nas substituições. Esse gás inicialmente ele tinha 300 Kelvin de temperatura. Então a temperatura inicial dele aqui embaixo do lado esquerdo. Poderíamos escrever então que a pressão inicial está dividida aqui pelo 300, que está em Kelvin. Vou botar o K aqui só para você ver o que vai acontecer. Depois fala que esse gás foi aquecido, então obrigatoriamente a temperatura dele vai ter que aumentar e resultou numa variação de temperatura de 300 graus Celsius em relação à inicial. Porém, isso aqui pode deixar a gente tranquilo. Pode deixar a gente tranquilo porque toda variação em Kelvin e toda variação em Celsius tem o mesmo valor. A temperatura em si, em Celsius e Kelvin, ela vai ter um valor numérico diferente, mas a variação que vai acontecer é a mesma, porque ambas são escalas centígradas. Então, se eu tenho uma coisa de 100 graus Celsius e eu fui para 110 graus Celsius, eu aumentei 10 graus Celsius. Só que quanto que valem essas temperaturas em Kelvin? Se você somar 273 em cada uma, então se eu estou com 100, eu estou com 373, né, de Celsius para Kelvin. E se eu estou com 110, eu fui para 383. Então, de 373 para 383 também variou 10, só que variou 10 Kelvin. Então, o que eu vario em Celsius é o mesmo que eu vario em Kelvin. Ou seja, se eu aumentei 300 Celsius, é como se eu tivesse aumentado 300 Kelvin. Vou deixar isso representado aqui rapidamente para você. Veja bem aqui no esqueminha, de exatamente aquilo que eu estava falando agora há pouco. A variação que vai acontecer em Celsius e Kelvin é a mesma. Ou seja, se eu aqueci esse gás com 300 graus Celsius a mais de diferença, é como se eu tivesse aumentado 300 Kelvin nele a mais. Então, na nossa substituição aqui, a temperatura final dele embaixo aqui do lado direito vai estar 600 Kelvin, porque eu comecei com 300. Pressão final aqui continua a mesma coisa. E eu posso cortar o K, né, um de cada lado, e já partir para a pergunta final. Qual a razão entre PI e PF? Ou seja, PF que está em cima, eu vou passar ele aqui para baixo. 300 que está aqui embaixo, eu vou passar ele aqui para cima. E aí eu vou ficar com a seguinte forma: PI dividido por PF, que já é a nossa pergunta. A razão entre PI e PF é PI dividido por PF. Isso vai dar 300 dividido por 600. Ou seja, um é metade do outro, vai dar 0,5.
Esse 0,5 aqui indica para a gente que a pressão final ela vai ser o dobro da inicial, ou o contrário, a pressão inicial é metade da final, que já é a nossa resposta final aqui para a gente marcar na letra C. Deixa um like aí se tiver gostado da resolução e se inscreve no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos. Valeu, até a próxima!